A internet já faz parte da nossa vida há algum tempo, mas a popularização dos dispositivos móveis, principalmente dos smartphones, fez com que as pessoas passassem a ficar conectadas praticamente em tempo integral. Com isso, a necessidade de manter dados e informações pessoais em segurança também aumentou. Nessa edição do Utilidade Pública, saiba como atuar nesse novo cenário para evitar problemas ligados à imagem e reputação. E para esclarecer as dúvidas da população sobre esse tema, nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Martinelli, que é advogado e bacharel em Ciência da Computação. Muito obrigado, Titina. Obrigado a oportunidade e o convite de estar aqui esclarecendo esses temas para vocês. Nós que agradecemos, a sua disponibilidade e vamos às perguntas das ruas. A minha pergunta é que hoje a troca de informações pela internet ela é muito grande e a gente vê muitas pessoas que têm o computador sendo hackeado e aí tem imagens, vídeos, arquivos pessoais que são roubados e são divulgados de maneira sem autorização da pessoa, eu diria assim, Quando isso acontece, de que forma essa pessoa pode estar... que órgão que ela procura, quem ela procura para poder estar se respaldando, tá tendo um apoio em relação a algo indevido dela que foi divulgado na rede social? Emilene, nós temos, na verdade, 3 cenários aqui. Um é se você usa uma rede social e aí lá você postou uma foto sua e você não quer que a pessoa compartilhe essa foto. O que você deve fazer é selecionar o controle de privacidade e falar se essa foto é pública, se ela só está acessível aos seus amigos, ou amigos dos seus amigos, ou ainda que só você pode ter acesso a essa foto. Mas entenda uma coisa, na rede social, quando você faz um post, isso se torna público. Um delegado, ele sabiamente falou, olha, só poste na rede social aquilo que você colocaria no outdoor. Então, se você não colocaria essas informações de forma pública, ela não deve ser postada. Porque penalizar alguém que compartilhou algo que você mesma postou na rede social pode não dar nenhuma implicação. Outro ponto é, se alguém pegar a sua foto e fizer uma montagem te colocando numa situação em que te ofenda, aí não, essa pessoa pode estar passível de te dar uma indenização, por exemplo. Só que ela teria que pegar essa foto e não compartilhar simplesmente, e fazer uma montagem, te colocar numa situação vexatória, em que você se sentiria envergonhada, e aí compartilhar essa foto. O terceiro ponto é quando você tem esses dados no seu smartphone, no seu computador, e a pessoa pega isso através de um vírus ou de um acesso indevido, quando você deixa o celular em cima da mesa, alguém vai lá, o celular está desbloqueado e envia essas fotos para ela mesma. Então, se isso acontecer, você terá que pedir indenização para essa pessoa se, por acaso, ela compartilhar essa informação que venha a te difamar. O que acontece nesse caso é um crime de difamação e ela também, dependendo de como foi feito o acesso, ela também incorreria no crime de invasão de dispositivo informático. Então, eu tenho esses 3 cenários que você tem que analisar quando você quer saber o que você deve fazer com relação a esse tipo de acesso indevido ou um compartilhamento que você tem de um dado na rede social. A minha pergunta é, o que pode ser colocado dentro do Facebook, Twitter, sobre a minha vida, pessoal, que não vai, ter problema, não só pessoal, mas também profissional? Essa é a minha pergunta. Neia, então vamos lá. Com muito cuidado quando você posta alguma informação na internet. Primeiro, se for uma relação de trabalho, se você for se manifestar sobre sua empresa de forma negativa e até positiva, você pode ter uma justa causa, sim. O Tribunal Superior do Trabalho já acabou reconhecendo que manifestações na internet de forma a difamar a empresa podem sim ser objeto de justa causa. Então, muito cuidado com essa informação. Outro ponto é sobre a sua vida pessoal. Aquilo que você compartilha. Inclusive, as empresas, quando estão contratando um funcionário, elas pesquisam o perfil do funcionário para saber como é que ele se comporta na internet. Porque como você se comporta na internet, por um princípio que a gente fala da identidade reflexa, é como você se comporta na vida real. Então, eles pesquisam o seu perfil para saber se eles vão te contratar ou não. Então, informações que sejam, que desmereçam de alguma forma, evite postar. Evite postar alguma comemoração em que você não está muito bem, de repente, apresentável. Então, coisas que te difamem, por exemplo, que você mesmo está postando. Agora, se você fizer um post e alguém for lá e te difamar, aí não, essa pessoa cometeu uma conduta em que é passível também de um crime ou de uma indenização. Se alguém falar mal de mim pela internet, o que eu posso fazer? Bom, Lohana, se alguém te ofender na internet,
Primeiro que a gente tem que falar, você pode tirar um print dessa ofensa, mas esse print ele é muito vulnerável como prova, tá? É porque o print ele pode ser alterado, ele pode ser modificado e não ser realmente uma prova consistente. De repente, esse agressor ele vai te questionar esse print na internet. Mas então o que eu faço? Você tem que fazer é produzir um documento no cartório que é chamado de ata notarial. A ata notarial, o que vai acontecer? O oficial do cartório ou tabelião, eles vão acessar, muitas vezes até mesmo com seu usuário e senha que você vai dar para o cartório, depois você muda a senha, não tem problema. Você vai dar essa informação para o cartório e ele vai acessar o seu perfil e vai ver a ofensa. A partir daí, ele vai produzir um documento público que vai constar essa ofensa e isso vai ser prova judicial para você. Então, ainda que depois que você faça a ata notarial, esse agressor apague a ofensa, você vai ter ata notarial provando que a ofensa aconteceu. Então, é muito interessante saber disso, que existe um documento chamado ata notarial. Então, se você tiver uma informação que seja de cunho muito íntimo, uma foto íntima ou um vídeo íntimo, esse tipo de informação ele deve ser excluído imediatamente da rede social. É uma previsão que tem no Marco Civil da Internet. Então, isso vai daquilo que você quer. Se o conteúdo for muito ofensivo, pode pedir para excluir logo. Você vai perder o post, mas depois você pode, através até mesmo do print, apesar de ser vulnerável, você pode tentar provar isso. Pode não dar tempo de provar uma ata notarial, mas você tem como pedir, é o que a gente fala de notificação extrajudicial, em que você manda para a rede social e ela, por força de lei do Marco Civil, tem que tirar esse conteúdo que tenha um caráter muito íntimo. E mais, a lei fala exatamente de sexo explícito ou fotos íntimas, então esse é o termo que a lei utiliza. Então essas cenas têm que ser excluídas imediatamente. E se a rede social não excluir, a partir do momento em que o juiz, por exemplo, der um prazo, é ela que começa a ter responsabilidade em te responder um dano moral. Se alguém falou de mim e se eu dei o print, isso tem como ser como prova, usar como prova? Olha, o print, ele pode servir de prova, mas o mais correto é você produzir um documento, como eu já mencionei, chamado ata notarial. Você faz no cartório e o tabelião ou o oficial do cartório é quem vai pegar essa informação e colocar num documento público que torna a prova vitalícia, por exemplo, e muitas vezes até inquestionável. Então, você pode ter o print, mas não pode se fazer ata notarial do seu print, tá? A ata notarial tem que ser feita da verdade real, ou seja, daquilo que o tabelião vai estar vendo, certo? Que não pode ser o seu print, porque o print, como eu já falei também, é muito vulnerável, ele pode ser alterado, você pode mudar as informações que tem nele. É como se alguém que soubesse mexer muito num programa de edição de imagens conseguisse alterar aquela imagem para uma outra verdade. Então o print começa a ser questionável e vulnerável. Meu nome é Henrique, eu gostaria de saber se eu apagar algum arquivo por engano, tem como eu recuperar? Henrique, em tese, sempre é possível recuperar um arquivo apagado. Depende de como você o apagou e quanto tempo tem que ele foi apagado. Então, quanto antes você tentar recuperar esse arquivo, mais chances você vai ter de conseguir. E tem programas específicos para isso, só que geralmente os programas que são muito bons nessa área, eles são versões pagas e uma licença muito cara, porque é uma empresa geralmente que trabalha com isso e vende esse serviço para as pessoas. Então, o interessante é, você pode tentar recuperar, mas aí cuidado, ao tentar recuperar, você pode estar apagando mais ainda esse arquivo. Então, o interessante é você procurar uma empresa especializada para tentar fazer essa recuperação. Não é garantido, mas as chances sempre são muito grandes de que você consiga recuperar esse arquivo. Se alguém fizer uma postagem de mim mal e apagar, eu posso recuperar essa postagem na internet? Lucas, se alguém fizer um post e se arrepender e apagar esse post antes que você produza uma ata notarial ou até mesmo um print, como eu já expliquei, que pode não ser uma prova muito forte, você tem como pedir essa informação desse post para a rede social. Acontece que essa informação do post que foi feito, ela não tem uma obrigação de guardar. Ela pode até te fornecer, mas você só vai saber se você intentar uma ação para pedir essa informação. A minha pergunta é, qual seria a penalização para a pessoa que comete esse tipo de crime? Arthur,
Esse tipo de crime, ele se inclui nos crimes chamados crimes contra a honra. E eles se caracterizam em 3 outros crimes, que são injúria, calúnia e difamação. A injúria é quando alguém te ofende diretamente, a difamação é quando alguém te ofende para outras pessoas, e a calúnia é quando alguém fala que você cometeu um crime que você não cometeu e começa a espalhar isso por aí. Todos os 3 crimes são, obviamente, passíveis de pena. Geralmente as penas variam de 3 meses a 1 ano, com ou sem multa. Então, você pode pedir sim a reparação, mas é preciso que você prove que foi aquela pessoa que cometeu essa conduta. Senão é você que vai estar cometendo, por exemplo, uma difamação, uma calúnia. Então você tem que pegar e pedir para a rede social qual foi o endereço IP e outras informações para que você localize essa pessoa junto à empresa de telefonia que conectou esse IP na internet. A partir do momento que você localiza essa pessoa, então você pode pedir tanto um dano moral, que seria um processo cível, quanto a responsabilização criminal. Lembrando que se você tiver interesse em penalizar ela de forma criminalmente, você tem que procurar a Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos. É uma delegacia que tem aqui no Espírito Santo, na cidade de Vitória, que ela é excelente. É um serviço que eles prestam de altíssimo valor à comunidade. Então, recomendo que você procure a delegacia sim, que eles vão sempre te orientar da melhor forma possível. Doutor Gustavo, as perguntas das ruas acabaram, mas eu ainda tenho uma dúvida sobre as redes sociais. Hoje, as pessoas têm a possibilidade de expor suas opiniões sobre questões da atualidade, sobre política, sobre celebridades. Até onde vai esse limite, né? Até onde as pessoas podem expor, fazer comentários sobre figuras públicas, por exemplo? Muito interessante essa pergunta, Titina, inclusive porque todo mundo que a Constituição fala que nós podemos nos manifestar, mas que é proibido o anonimato. Ou seja, até mesmo aquelas pessoas que se manifestam achando que não vão ser identificadas, elas começam aí, se cometerem algum crime, permitir que o Estado, através de uma investigação criminal, colha todas as informações necessárias para identificar essa pessoa. E eu já garanto, é muito difícil você ter anonimato na internet. As pessoas se sentem anônimas, mas essa sensação é falsa de anonimato. Você sempre está passivo de ser identificado. Então, muito cuidado com isso. Com relação a se manifestar, tenha sempre muita parcimônia, muita paciência na hora de você expor alguma coisa, porque quando você clica no post, aquilo se torna público. E, de novo, como eu já expliquei, alguém agora é que pode estar produzindo uma ata notarial contra você. Então, é muito de quem recebe o comentário que você fez. A pessoa pode se sentir ofendida ou não, mas se ela se sentir ofendida, vai nascer para ela o direito de intentar uma ação para buscar a correta indenização por dano moral. É o que a gente chama no Código Civil de responsabilidade civil. E aí tem uma parte da lei que fala que todo aquele que causar dano a outra pessoa é obrigado a reparar, inclusive se for só um dano moral. Doutor Gustavo, muito obrigada pela colaboração aqui com o programa Utilidade Pública. Titina, eu que agradeço, é sempre muito bom estar esclarecendo essas dúvidas para a gente entender que esse mundo virtual, ele pode sim ser passível de gerar algum dano para a gente e mais, de pedir que a lei venha a ser aplicada nele também. Muito obrigada, então, doutor Gustavo. E se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, é só enviar para o e-mail tvales.es@gmail.com. Até a próxima edição.